tudo bem? Meu nome é Janaína Santucci. Eu trabalho com artesanato há aproximadamente uns 15 anos. E hoje a gente vai fazer uma videoaula bem fácil e bem legal. A gente vai trabalhar com estêncil. A gente vai tirar alguns mitos do estêncil. Quem nunca fez artesanato vai conseguir fazer. E quem já fez vai fazer de olhos fechados. Tá ok, pessoal? Então vou mostrar para vocês. Essa é a peça que a gente vai fazer, um pallet. E nesse pallet a gente vai aplicar o estêncil. A gente vai trabalhar com um estêncil e com outro estêncil. Então nós vamos trabalhar com esses dois estêncios, tá bom? A gente vai começar o nosso primeiro passo. Qual que é? A gente vai preparar a nossa peça. O que é preparar a nossa peça? A gente vai trabalhar com uma base específica para artesanato. É importante usar a base? É importante, porque é onde você vai selar a madeira. A gente vai aplicar a base só para depois lixar, tá ok? A base para artesanato está aqui. Eu aplico com um pincel de cerda macia. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a base para artesanato. Por que aplicar a base? Porque a nossa madeira, ela tem essa cor e ela não vem selada da fábrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a base para artesanato, eu vou aguardar a secagem, depois eu vou lixar. Isso é o trabalho de selar a madeira, preparar a peça para receber a tinta ou o papel, ou a técnica que você for fazer. Então, pessoal, aqui, olha, eu tô aplicando a base para artesanato, bem simples. Não preciso me preocupar, ó, com a direção da pincelada, se vai cobrir, se não vai cobrir, se vai ficar manchado. Não me preocupo, porque isso daqui não é tinta, isso daqui é base para artesanato. Então, é importante eu aplicar apenas uma demão. Aguardo a secagem e daí eu vou lixar. Aqui, ó, apliquei toda a minha base na peça, agora eu aguardo a secagem, ou posso acelerar também com soprador térmico ou secador. A base eu posso colocar no sol também, sem problema algum. Aguardo a secagem, vou lixar e daí eu venho com a minha cor para fazer o fundo da minha peça, tá ok? Esse é o primeiro passo. Então, agora, pessoal, o segundo passo. Eu vou usar a tinta acrílica decorativa. Por que a tinta acrílica decorativa? Porque eu vou trabalhar com estêncil. Então, o meu estêncil, ele vai ficar posicionado e eu vou ficar circulando o meu pincel. Então, a tinta acrílica decorativa, ela não é reversível com água. O que isso significa? Ela não sai com água. E o meu pincel, ele vai estar úmido. Então, por isso, eu não aconselho usar o PVA, e sim acrílica decorativa. Agora a gente vai fazer a aplicação e vocês já perceberam que é bem fácil. A base foi fácil, a tinta acrílica mais fácil ainda e o estêncil mais fácil ainda. Tá ok? Vamos lá? Essa cor aqui que eu escolhi para esse trabalho que a gente vai fazer com estêncil, que é as lavandas de Paris, eu sempre escolho uma cor neutra de fundo. Aqui eu escolhi a cor marfim, mas a gente tem outras opções. Câmeo, creme, amarelo pele, pérola, tá ok? Eu escolhi o marfim, eu acho uma cor alegre, neutra e suave. Então aqui, pessoal, já apliquei uma demão da minha tinta acrílica decorativa na cor marfim. Apliquei com pincel. Por que eu apliquei com pincel e não com rolinho? Porque o tipo do trabalho de estêncil que eu vou usar, eu quero um fundo meio rústico. Então, de repente, essas marcas que aparecem faz parte da técnica. Eu deixei essa daqui úmida e eu trouxe uma seca e pronta já. Olha aqui.
Essa daqui eu já trouxe pronta, ela já está lixada, já passei 2 demãos do PVA com pincel mesmo. Então, às vezes, essas marquinhas que vocês estão vendo faz parte da técnica. Outro dia eu vou ensinar vocês a pintarem uma dica com pincel e não deixar a marca do pincel. A gente vai usar o pincel e depois vai aplicar o rolinho. É uma técnica bem bacana, vai ser uma dica para vocês. Mas hoje essa daqui eu preciso desse efeito, tá bom? Então vamos começar a nossa terceira fase do nosso passo a passo. Olha aqui, a gente vai fazer a nossa primeira parte do stencil com o stencil de Paris. Eu vou posicionar primeiro de tudo a minha torre. Eu vou trabalhar com o pincel Pitois. Quando eu trabalho com stencil, esse é o pincel Pitois. A gente tem vários tamanhos, tá? Tem menor, tem o médio, tem até um maior. Mas para esse stencil a gente consegue trabalhar com o pequeno e com o médio. Por que o pincel Pitois? Porque ele tem a cerda mais resistente e ele tem esse acabamento redondo. Então a gente vai conseguir trabalhar sem deixar aqueles riscos na peça. Fica um acabamento perfeito. Lembrando vocês que é muito fácil, tá ok? Vamos lá? Aqui, pessoal, peguei meu pincel Pitois. Eu sempre trabalho com ele hidratado. Então eu coloco ele na água, mas eu enxugo. Eu tiro todo o meu excesso num paninho, num papel, porque eu não posso trabalhar com ele encharcado, e sim hidratado. E o que eu vou fazer? Hidratei e sinto na minha mão que ele não está encharcado, tá? O que eu fiz? Posicionei a minha torre Eiffel fora do centro da peça, porque ela vai fazer o segundo plano da minha técnica. Separei as cores que eu vou usar, eu já deixo tudo pronto, pessoal. Por quê? Para facilitar, para ser rápido. Eu deixei as cores que eu vou usar, lembrando vocês que é sempre tinta acrílica decorativa, tá ok? E é muito fácil, tá lá? Então aqui, eu descentralizei a minha torre Eiffel, posiciono, vou pegar um pouquinho do meu chocolate, ponho, olha, a tinta no pincel, bato no meu isopor, tiro o excesso no meu papel ou posso usar um paninho também, sem problema algum. E venho fazendo esse movimento, ó, circular, bem leve. Muito, muito, muito fácil. Em alguns lugares eu deixo um pouco mais o meu pincel para eu deixar um pouquinho mais escuro. Olha aqui, por exemplo, eu deixei mais escuro aqui e aqui um pouco mais claro. Isso faz parte da técnica. Por quê? Esse stencil ele vai ser um fundo. Olha lá como ficou a minha torre, tá? Muito fácil. Não borrou nada e a torre ficou bem definida. Defini onde eu coloquei minha torre, eu vou colocar o meu carimbo de Paris na outra extremidade. Com a mesma tinta. Vocês viram que eu não voltei buscar mais tinta, né? Então, com stencil a gente trabalha só com uma sujeirinha no pincel. Aqui eu finalizei com um pouco de tinta e agora a gente vai passar para o outro stencil, o de lavanda. Agora eu vou definir aonde eu quero a minha lavanda. Eu sobreponho o meu stencil de lavanda em cima da minha torre Eiffel, porque minha torre Eiffel é o segundo plano mesmo. Então eu vou definir a minha lavanda. Quero aqui, ótimo. Venho com o mesmo pincel, termino de limpar, vou pegar um pouquinho só do verde, vou tirar todo o excesso no paninho e vou fazer uma marca d'água. O que é uma marca d'água? Só para definir aonde vai ficar a minha lavanda e as folhas. Olha lá, faço no cabinho da lavanda também. E aqui, olha, tá vendo que até agora tá muito fácil. E agora o que eu vou fazer? A gente sabe que no artesanato, peças de par não são muito harmônicas, então a gente vai fazer uma terceira lavanda.
Então a gente vai correr o nosso stencil. Eu vou colocar a minha terceira lavanda aqui. Isso, pessoal de casa, vocês podem ir multiplicando a lavanda de vocês, tá? Só que fica uma dica, vocês sempre façam um número ímpar. A peça fica mais harmônica. Posicionei. Vamos ver como que ficou, onde vão ficar minhas lavandas? Olha só, minhas lavandas vão ficar nesse local. Defini as minhas lavandas, agora eu troquei meu pincel. Pincel Pitois pequeno. Vou vir com a cor da minha lavanda, roxo. Venho com a minha cor da lavanda roxo, tiro só um pouco do excesso, porque aqui eu não vou usar o stencil. Eu venho dando batidinhas para cobrir a minha lavanda, olha só. Viu que fácil? Em menos de minutos vocês vão ter lavandas maravilhosas. E não tem segredo, pessoal. Olha que fácil, que fácil, que fácil. Olha lá. É só seguir o desenho de baixo dando batidinhas. Vai dando batidinhas e seguindo a linha aqui. Importante finalizá-la mais bicudinha. Às vezes a gente pode trocar um pouco. A gente usou o roxo. Se quiser usar um tom magenta, a gente pode misturar também, ó, para dar um tom mais arroxeado, meio uva para ela. Mas enquanto a tinta estiver úmida ainda, tá? Mas isso é opcional, tá? Bem fácil até aqui. Sequei a minha peça. Por que que eu sequei? Porque eu coloquei um excesso de tinta, então eu preciso secar. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu stencil de lavanda de novo na posição inicial. Hidrato o meu pincel, igual eu já expliquei para vocês, sempre trabalhando com pincel úmido. E venho com um tom mais claro de lilás, tá? Por acaso eu não tiver o lilás, eu posso pegar o roxo, misturar um pouquinho com branco e vai dar um tom de lilás. E eu vou fazer as folhinhas da lavanda. Sempre pegando pouca tinta e movimento circular. Vou fazer na outra aqui também, tiro sempre o excesso. E como eu fiz uma terceira lavanda, eu tenho que movimentá-la novamente, encaixar e fazer as folhinhas dela. Olha lá. Olha o resultado, pessoal. Olha lá. Voltou as minhas folhas e o fundo bem roxo. Vocês estão percebendo que aqui ficou uma sobra das batidas que eu dei. Então, o que que eu faço? Eu venho, sobreponho de novo a minha lavanda e eu vou tentar preencher essas folhinhas aqui, porque eu quero evitar ao máximo que fique aquele borrão aparecendo. Então, eu faço umas folhinhas sobrando aqui, ó, não tem problema. Se você quiser trabalhar um pouco em outros tons, você mistura um pouquinho do roxo com o lilás. Olha lá. Vamos colocar aqui nessa pontinha. Aí é gosto. Olha lá. Olha aqui, por exemplo, ó, cabe mais uma raminho. Ó, tá vendo aqui? Tem um borradinho do início. Então, é importante eu deixar ela bem gordinha. Olha lá. Aqui também cabe mais dois. O importante é a gente preencher. Olha essa daqui. Veja a diferença dessas duas para essa. Então, vamos preencher essa daqui também. Vamos fazer a pontinha dela ali, que é importante.
E acho que aqui mais um pouquinho, olha só. Aí vocês vão preenchendo conforme vocês gostam. O importante é deixá-la bem cheinha. Terminou essa fase, a gente vai passar para o cabinho e para as folhas com o mesmo stencil. A gente pode pegar o pincel que a gente usou para fazer aquela marca d'água, que a gente já usou ele no verde. Eu vou posicionar o meu stencil, vou tirar o excesso. Eu tenho que encaixar bem o meu stencil, tá? Movimento circular, olha lá. E agora eu vou achar o terceiro cabinho da minha lavanda. Não posso esquecer. Por isso que eu faço essa marca d'água antes, porque daí a gente não se perde. Olha lá como ficou as minhas folhas, bem intensas. Só que 3 folhas são muito pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou girar o meu stencil e vou colocar mais algumas folhas. Olha lá, bem simples, bem fácil. Se acontecer de ficar tonalidades diferentes nas folhas, não tem problema, faz parte. Olha lá como ficou. Eu posso jogar mais umas folhinhas para cá? Posso, pelo menos essa aqui, ó, maior, para compor melhor a minha peça. Aí, olha lá, ficou bacana, né? Com o mesmo pincel, eu venho e agora eu vou dar uma tonalizada. O que é essa tonalizada? A gente vai deixar queimar a nossa pintura. A gente sempre queima com a tinta marrom ou com a tinta preta. Aqui acho que o marrom vai ficar melhor. Então a gente só passa em algumas partes da onde a gente colocou a folha. Olha, eu encaixo e daí eu venho dando uma escurecida, que a gente fala, né? Às vezes eu posso fazer mais no pé da folha, mais na ponta. Vai fazer toda a diferença na minha peça. Olha, eu encaixei. E olha aí. Vamos ver o resultado? Olha lá, que fácil, olha que bonito que fica. Esse borradinho aqui eu posso passar a tinta depois. Ou então eu faço isso daqui. Se acontecer com vocês, não tem problema. Eu faço uma quarta, quinta, sexta, sétima folha. Porque pode acontecer, tá? Então, se acontecer isso, vocês não se desesperem. Olha lá, a gente coloca mais uma folhinha, tá ok? Sem problema, até aqui muito fácil, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher aonde eu quero a minha palavrinha lavanda. Vou colocar ela aqui, bem perto da lavanda, tá? Vou vir com aquele pincelzinho que eu usei, o roxinho. Tiro todo o meu excesso. Paninho, papel. Meu papelzinho já tá saturado, viro. Movimento circular, principalmente nas letras. Por que eu não faço outro tipo de movimento? Porque senão a tinta vai borrar todinha. Então eu faço esse movimento. Se eu quero deixar a minha letra bem forte, bem escura, eu tenho que fazer um trabalho de paciência. Aplicar várias demãos, umas 2 ou 3, elas já vão ficando mais intensas. Eu não posso tentar fazer isso de uma só vez, porque senão eu vou borrar todo o meu trabalho. Olha lá, tá? Fica perfeito, não borra nada. Decidi onde eu coloquei a minha palavrinha lavanda, eu vou voltar com o meu stencil Paris. Vou escolher onde eu quero o meu Paris. Vamos lá?
Onde eu vou colocar o Paris? Acho que aqui vai ficar bom. Vamos lá. Pego a tinta. Tiro todo o excesso e olha só. Então esse letreiro aqui, ele é bem maior, mas vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma. E vocês podem ver que na primeira vez que eu passo, fica meio falhado. Então isso é gosto. Se vocês quiserem deixar falhadinho assim, fica bonito também. Mas no caso eu quero deixar a cor bem definida. Então agora eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, vou misturar um pouquinho do roxo. Vocês viram que eu nem lavei o pincel, né? Eu vim com a cor magenta, agora eu tô vindo com o roxo, fazendo uma sombra mais embaixo. Olha lá como que fica. Fica tonalizado, 2 tons. Fica bem bacana. Definir isso, ótimo. Lembra o meu carimbo de Paris? Eu posiciono ele de novo no mesmo lugar. E agora eu escolho uma das cores que eu tô usando aqui. Como eu tô seguindo o magenta e o roxo, eu vou seguir nessa linha mesmo. O que que eu vou fazer? Um efeito 3D no meu carimbo. O que que eu faço? Eu jogo ele um pouco para a direita e um pouco para cima. E venho com a minha tinta magenta, misturadinha com um pouquinho de roxo, tiro todo aquele excesso. E agora que eu preciso de uma pintura mais chapada. Tiro todo o meu excesso, vou misturar aqui um pouquinho do roxo. Olha lá o efeito que dá. Até aí tudo bem? Agora a gente vai quase para o último passo. A gente vai colocar luz na nossa lavanda, que é onde vai dar mais vida ainda para nossa peça, tá bom? Agora eu vou fazer a luz na minha lavanda. Eu venho com o pincel liner, vou usar a minha tinta branca, diluir ela um pouco na água, pouca coisa. Meu pincel hidratado e vou fazer a luz. O que que é a luz? É só para dar um pouco de vida na nossa peça. Então a luz funciona assim. Então o lado que eu decidi colocar a luz, eu tenho que seguir em todas elas, tá bom? Então eu venho e faço só um risquinho, ó. Eu dou uma boa carga no meu pincel. Tem lugar que não vai aparecer tanto, mas ele vai fazer toda a diferença na peça. Olha só, com o pincel liner, bem fácil, a tinta ela vai estar diluída, é só você seguir o desenho da sua folhinha da lavanda. Então não tem segredo algum. E olha só que diferença que fica uma lavanda com luz de uma lavanda sem luz. Bem fácil. A tinta, se o risquinho de vocês ficar um pouco mais grosso, um pouco mais fino, isso é normal. Elas não ficam todas assimétricas, então vocês não se preocupem com isso. Lembrando vocês que vocês sempre trabalham com a tinta acrílica, tá? Porque se pingar alguma água, pingar alguma coisa, não vai ter perigo de borrar a sua peça. E eu trabalhei embaixo também com a tinta acrílica por causa disso. Vamos fazer a luz na última aqui, ó. Eu viro um pouquinho mais e olha só. Eu ponho, é um risquinho só. Então vocês podem ver que até na minha peça, ó, esse daqui ficou mais grosso, esse ficou mais fino, esse quase não apareceu. Então não me preocupe em ficar retocando, tá? É uma pincelada e foi, deu certo. É importante, luz é isso, ela não tem que ficar 100% igual em todas. Então olha só, tem lugar que tem lugar que não tem, olha aí. Tem lugar que fica mais grosso, lugar que fica mais fino. E a lavanda vai aparecendo. Então aqui eu coloquei a luz nas minhas lavandas e agora eu vou posicionar esse enfeite aqui que vem no stencil. Eu não sei se é flor de lis, flor de lótus, mas é ele que a gente vai posicionar. Eu geralmente coloco ele perto da lavanda. O meu pincel já estava com aquela sujeirinha da tinta que eu usei, nem precisei colocar mais. Então eu vou fazer esse efeito mais escuro e mais claro nas extremidades. Olha que bonito que fica, tá vendo? Fica meio tom. Aqui agora a gente vai trabalhar essas extremidades na nossa peça.
para nossa lavanda não ficar voando assim na peça. Então a gente vai dar uma esfumaçada, vai matizar alguma cor aqui no canto, tá bom? O que que eu venho? Eu venho primeiro de tudo com uma cor neutra. Eu gosto muito de usar o marrom. Tiro todo o excesso, porque é importante, pessoal, eu não trabalhar com excesso de tinta, ainda mais aqui nos cantos. Então eu começo bem nos cantinhos, ó. Pincel redondo, ó. Vou fazendo esse movimento, ó, e vou descendo. E aqui eu não faço esse movimento, eu vou, ó, como se estivesse varrendo, ó, tá? Eu vou entrando pra peça, ó. Agora eu não faço o movimento circular, como se eu estivesse tentando varrer, limpar, olha lá. É onde eu vou esfumaçar toda a minha peça. Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso. Eu sempre começo pelos cantos, tá? A mesma coisa no outro e vou descendo, olha lá. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. A minha intenção é deixar o cantinho sempre mais escuro. E aqui, pessoal, se eu entrar um pouquinho aqui, ó, se eu quiser subir aqui um pouquinho, não tem problema. Eu posso subir, eu só não posso deixar aquela marca de parada assim, sabe? De pincel. Daí eu pego mais leve, ó, e vou subindo. Olha lá. Posso subir aqui um pouco. Olha que fácil. A mesma coisa aqui. O importante é eu fazer isso nos cantos da peça e nas laterais. Isso vai dar um fechamento para minha peça. Se vocês quiserem, vocês gostam de uma peça mais cheia, vocês podem trabalhar um outro stencil de arabesco aqui no fundo, bem suave, uma marca d'água bem clarinha, fica bonito também, tá? Mas hoje a gente escolheu trabalhar com esses dois aqui somente, mas é bacana também. Fica a dica, né? Olha lá, em alguns lugares fica um pouquinho mais escuro, não se assuste. É só você vir com o pincel, ó, dar uma descidinha, ó. Achou que borrou? Vem e puxa, começa a varrer. Começa a varrer, que a tinta mistura e não fica parada naquele lugar. Outra coisinha bem bacana que fica, aproveitando que eu já tô com o meu pincel com esse chocolate, eu faço um pouquinho aqui no fundo da minha lavanda e dou uma descidinha aqui, ó. Tá? Bem no cabinho aqui dela. Só para dar uma queimadinha nela. Se vocês quiserem usar aqui, ó, nesse canto que é a ripa, vocês podem passar também o pincel só. Ele vai dar uma leve tonalizada. Fica bacana, tá? Ó. Tá? Ó, fica bem legal. E olha só, depois para finalizar a peça, o que que a gente faz? A gente passa uma goma laca incolor e depois o verniz de preferência de vocês. Acabamento fosco ou acabamento brilhante. Eu aconselho para esse tipo de peça o acabamento fosco. Um bom verniz à base de água, não precisa ser à base de solvente, porque essa é uma peça de decoração interna. Então aqui, ó, pessoal, só finalizando, ó, os cantinhos eu tenho que deixar bem escurinho. Se vocês até quiserem passar um cantinho com preto, pode até ser. A gente fez isso daqui, eu dei a dica para vocês do verniz e de repente num outro vídeo a gente pode até ensinar umas dicas com verniz para não deixar a marca de pincel.
E olha aqui, vamos mostrar a peça finalizada e muito fácil de fazer. Vocês viram só que rápido, prático e grau de dificuldade zero. Espero que vocês gostem.